beleza? E a giardia, pra gente finalizar, ela também é um protozoário, ela é muito distribuída no mundo inteiro, tá certo? Principalmente em ambientes também, em ambientes não só rurais, mas também na cidade é muito frequente, tá certo? Ele é o parasita intestinal mais prevalente do mundo, 4 a 8% das pessoas no mundo, tá? Mesmo em famílias com renda familiar média ou alta, vão ter. Olha que bonitinho que é a giardia, gente, é muito bonitinha, vai. Certo? A água não potável é uma das maiores fontes, então a água contaminada é uma das principais fontes. Se dissemina muito fácil em creches e em abrigos nas crianças, tá? 200 milhões de portadores sintomáticos de giardia no mundo. Ela com esses olhinhos bonitinhos aqui, a gente fica até compadecido dela, né? Também, e aí ela acomete mais duodeno e jejum, tá? Então mais ali a parte superior do intestino, beleza? O seu ciclo os cistos que estão no ambiente externo são ingeridos, então você come cistos de giardia, lá eles se rompem, formam os trofozoítos, se multiplicam, fixam a mucosa, certo? E aí eles podem se transformar em cistos e são eliminados pelas fezes de novo, beleza? Fica aí nesse ciclo, tá? Sempre, assim, água e alimentos contaminados são sempre um dos principais causadores, tá? E o solo, consequentemente, também nos outros parasitas, tá bom? Então, o que acontece com a giardia? Por que eu tenho que me preocupar com ela? Eu trouxe até uma patogenia específica dela aqui. Giardia é uma das principais causas de diarreia persistente e crônica no nosso meio, tá? Então, se você tem uma criança que passou dos 14 dias, aquele habitual de diarreia, e ela não melhora, você vai pensar em giardia. O que ela faz? Ela atapeta, faz um atapetamento mesmo, fica retilínea a mucosa do adenal, forma barreira mecânica, então ela dá uma desabsorção, certo? Aí essas vilosidades também vão ter graus variados de atrofia, pode ter ali processo inflamatório, hipertrofia das criptas, então vai levar um quadro de desabsorção, vai ter lesão no enterócito, tá? Vai predispor ao maior crescimento bacteriano ali no intestino, desconjuga os ácidos biliares, então diminui a atividade da nossa lactase, certo? Da galactase, então das enzimas intestinais, ela diminui a atividade e aí, consequentemente, também vai ter uma má absorção de açúcares, gorduras, vitaminas, ó, A, D, E, K, B12, ácido fólico, ferro. Então, a giardia, ela cronicamente vai levar um quadro de desnutrição no seu paciente e com várias alterações clínicas que a gente vai mostrar, tá bom? Certo? Então, o que vai ter? Geralmente a maioria é assintomática, porém ela está transmitindo para outras pessoas, tá? Eu brinco com os alunos quando eu falo criança que está com diarreia, que aqui eu moro em Cuiabá. E aí eu falo, ó, tá lá no Rio Cuiabá a giardia, certo? Então tá lá nadando no Rio Cuiabá. E aí acaba que vai infectando e vai contaminando outras pessoas, tá? Na sintomática, geralmente os sintomas eles são na primeira infecção. Então a criança não tinha, se infectou pela giardia, ela vai ter os sintomas. E aí, com o passar do tempo, você pode tratar, erradica, ela pode pegar a giardia de novo e pode ser assintomática. E ela fica ali como portador assintomático, tá? Então, o quadro clínico vai desde uma diarreia aguda, com fezes líquidas, autolimitada, até um quadro arrastado, tá? Então, importante pesquisar a giardia, tá? Um dos principais agentes que a gente tem que pesquisar, que muito frequente, tá bom? E ela, como ela faz mais sintomas gastrointestinais, como dispepsia, náusea, vômito, distensão, dor abdominal, flatulência, tá? E aí, se a criança fica com essa giardia lá e aí fica com esse quadro arrastado, ela pode ter, olha só, desnutrição, má absorção de lactose, enteropatia perdedora de proteínas, fazer edema. Então, lógico que é um quadro muito mais grave, mais catastrófico, né? Deficiência de ferro, zinco, B12. Então, ela pode sim alterar e muito a vida dessa criança, o futuro dela, né? Pode ser alterado e aí a gente tem que fazer o tratamento, tá? Como que a gente vai investigar? Como que é o diagnóstico? Você pode fazer ELISA, imunofluorescência, certo? Eles têm uma boa sensibilidade. Então, quando você pedir exame de fezes, você vai colocar assim, pesquisa de giardia, tá? Pede o parasitológico de fezes, não vai ver a giardia, mas você pede lá uma pesquisa específica para giardia, e aí, geralmente, eles têm, tá? E lembrar que a giardíase, por ser um protozoário, ela não faz eosinofilia, beleza? Ok? Tratamento, metronidazol é uma opção, albendazol, 5 dias. Então, gente, vocês viram? Vocês fazem o albendazol por 5 dias, vocês vão tratar todos esses agentes que eu falei para vocês, tá? Então, por isso que ele é uma das medicações de escolha para a gente fazer o tratamento empírico. Eu não sei qual que é o agente que é, eu não tenho como pedir 30 amostras, mentira, não é 30, né? Mas mais de 3 amostras de fezes para essa criança em 10 dias, não tem como fazer essa análise. O albendazol por 5 dias, ele realmente é uma ótima opção. Pensando em oxiuríase, aí você tem que repetir. Se o paciente não tem queixas de prurido anal, nada mais específico,
E você não necessariamente tem que repetir, tá bom? Mas se tiver, especificamente, idealmente repete, tá? Beleza? Tinidazol é uma opção, Secnidazol, a Anita também, mas nos maiores de 1 ano também é uma opção. Só que o Anita é de 12 em 12 por 3 dias, tá? Então, assim, vai do que você quiser, do que tiver mais disponível, do que você tiver no seu postinho, tá? Mas vocês viram aqui que o Albendazol, sem dúvida, foi o que ele mais cobre todos os agentes. Em segundo lugar, o Anita. Então, se você estiver pensando em fazer um tratamento empírico, aí seria um desses dois, tá certo? Em relação à giardia, pode ter retorno dos sintomas, principalmente se o paciente se reinfectou. Então, tinha alguém na casa infectado que não foi tratado, ou ele está lá na creche bebendo aquela água contaminada, ele vai se reinfectar, ou pensar em imunossupressão, um tratamento que não foi adequado, ou até resistência, tá certo?